Dando continuidade à série, no primeiro vídeo, eu parei nesse slide aqui que eu tenho de introdução, ok? Então, dando continuidade à introdução à linguagem Assembly, eu quero dizer, né, como eu já vou reforçar aqui, que assim, trabalhar com a linguagem Assembly é a linguagem de mais baixo nível, mais próxima do hardware, então tem que ter do hardware. Então tem que ter um entendimento muito bom do hardware e nada melhor do que nós usarmos documentações, né? Então eu também na descrição desse vídeo eu tenho um link aqui do meu GitHub, né, do GitHub do canal, onde eu disponibilizo, né? Isso aqui é facilmente encontrado na internet, mas já tá disponível aí no link. Então o que nós vamos usar, quais são as documentações que nós vamos usar para entender bem o hardware, né? Para acompanhar nessa série. É o datasheet, então eu coloco as iniciais aqui. Então, DS de datasheet, o datasheet do microcontrolador que eu estou usando na Blackpill. Eu tenho um manual, reference manual dessa família, né? Na verdade é do F400, tem alguns, inclusive esse, né, que nós estamos usando, o 411, ok? O esquemático da Blackpill, então está disponível. Eu tenho um manual de programação do Cortex M4, que é a linguagem, nós vamos usar a linguagem Assembly, então eu tenho um manual aqui com as instruções, né, vai nos mostrar aí bastante coisa sobre programação em Assembly também nesse manual. Eu tenho dois documentos, documentação que eu baixei da própria ARM, que é esse Technical Reference Manual para o Cortex M4, né? E eu tenho aí um guia genérico do usuário também, que eu baixei. Então isso estou disponibilizando, né? Então, antes de seguir mostrar para vocês sobre essa documentação, então eu tenho aqui um PDF, como eu já havia mostrado em um dos slides, o esquemático da própria Blackpill, então está disponível. A sequência, o datasheet, né, do nosso microcontrolador. Então, o datasheet aqui eu tenho 151 páginas, vamos usar o datasheet. Eu tenho o Reference Manual, que tem muito mais páginas, 800 páginas, que vai falar também mais detalhe, o manual de referência aqui desse microcontrolador. O manual de programação, como eu disse para vocês, nós vamos mexer aqui, olha, com linguagem de máquina. Então, olha, nesse manual eu encontro aqui o conjunto de instruções, né, para a linguagem Assembly aqui. Aqui está uma tabela, ó, todas as instruções, tal. Então esse manual é completo, ele vai nos ensinar aqui, ó, detalhes de cada operação. Então é um manual muito bom aqui de programação, um manual de apoio nosso, né, nós vamos utilizar. Então é importante. Esses são os dois documentos finais que eu peguei da própria Cortex, né, no ARM, não no Cortex, que é o manual técnico de referência do Cortex M4, que é o nosso microcontrolador que a gente usa, e esse guia de usuário aí genérico, ok? Então esses são os documentos que eu vou utilizar. Então, seguindo aqui, o que eu quero dizer, que eu sempre vou colocar, quando eu coloco essa referência aqui, ó, então esse aqui é no Technical Reference Manual na página 21, né? Então, se eu pegar esse aqui, esse aqui é o documento da própria ARM, né? Deixa eu pegar aqui o documento da própria. Então, o technical é esse, na página 21, né? Que eu dou referência lá. Então, quando eu vou mostrar aquela arquitetura, né, eu sempre vou dar essa dica ali para ou eu vou usar o próprio documento aqui, ou posso usar o slide, mas a referência está apontada lá, ok? Então, aqui eu quero dizer para vocês, continuando a introdução ainda sobre linguagem de máquina, nós temos que entender muito bem sobre arquitetura, muito bem sobre o hardware, né? Então, a ARM, ela produz, né? Ela vende o projeto, né, dessa arquitetura Cortex M4. Então, existem aí os produtores de microcontroladores, como a STM, tem a Texas, aí estão vários. Eles também compram a licença, né, dessa arquitetura, compram da ARM e montam aí seus microcontroladores. Então, se você vê o Cortex M4, o processador mesmo, né, então a diferença do microcontrolador do processador. Então, a ARM vende a licença para os fabricantes de microcontroladores usar a arquitetura, né? E a arquitetura
ela pode permitir algumas coisas serem que nem essas caixinhas, tudo que tem esse símbolo, são tudo opcionais. Mas essas que eu destaquei não são opcionais, são fundamentais para a arquitetura. O próprio processador, o Cortex M4, mas a unidade de ponto flutuante pode ser opcional ou não, mas o nosso tem, ok? Existe aqui uma parte de controlador de vetores, né, das interrupções, os vetores de interrupções também, isso faz parte. O Bus Matrix, que é a matriz de barramentos, né, que nós veremos mais detalhe, isso tudo vai encontrar, não é opcional. Agora as outras sim. Claro que nós temos aqui o barramento, o APB, a HPB1, nós vamos ver, nós temos alguns barramentos aqui nós temos barramentos de código, de sistema, de dados, tudo isso, claro que também temos no nosso microcontrolador que nós vamos utilizar. Mas assim, só para dizer, essa é a arquitetura base, né, a arquitetura fundamental do projeto Cortex M4, que a ARM vende a licença, e aí dependendo do fabricante de microcontrolador, então existe dentro do nosso microcontrolador, né, um microprocessador Cortex M4, então só para ter esse entendimento. E isso é da ARM, essa tecnologia, né, essa arquitetura da ARM, e a ST Microelectronics comprou, né, essa licença e produz aí seus mais variados. Então, claro que detalhes de o que tem e o que não tem, nós teremos no próprio datasheet, né, seguindo na documentação do microcontrolador que nós vamos utilizar. Então aqui, olha, só para vocês verem, aqui eu vou começar então, eu falei sobre a ARM, a licença que ela vende, e a ST Microelectronics comprou a licença e vai aplicar nos seus vários variados. Esse aqui é o nosso, é um diagrama de bloco do nosso. Então aqui nós vamos no datasheet, na página 16, vamos começar a ver um pouquinho mais agora então sobre o hardware mesmo, assim, na página 16, olha, então eu estou lá aqui no datasheet, página 16, eu vou dar um zoom aqui para trabalhar melhor, aqui é mais fácil eu trabalhar direto aqui nesse documento mesmo, na página 16, olha, só dei um zoom para a gente dar uma olhada aqui, ó. Bom, eu gostaria que entendesse então aqui sim é o diagrama de blocos do nosso microcontrolador. Então já tem o nosso processador ARM Cortex aqui dentro, ok? No caso nosso pode trabalhar até com 100 MB, tá? E nós temos a unidade de ponto flutuante. E aqui vamos só dar uma olhada. Isso aqui, se você olhar naquela arquitetura, são alguns opcionais que estão integrados aqui, né? Aqui é aquele que não é integrado, que é a parte de vetores de interrupções, ok? E aqui nós temos assim os barramentos, o barramento de dados, o barramento de instrução e o barramento de sistema. Aqui eu tenho o meu HP, o HB Bus Matrix, né, que é a matriz de Bus aqui. Nós vemos detalhe. Então ele é uma matriz de barramentos, nós vamos ver que ele é de multicamadas. Aqui que interliga, então esses barramentos aqui são os barramentos de dados, instruções e sistema. Eu tenho minha matriz de barramento que vai conectar com todos, então todos os barramentos, tudo precisa, a CPU precisa tá trocando dados, trocando informações com todos os dispositivos contidos aqui nesse projeto. Então, através dos barramentos que eu acesso. Então eu tenho esses barramentos que acesso aqui a memória flash, que acessa a memória SRAM. Aqui eu tenho um barramento chamado AHB2, né, que é um barramento que vai acessar quando eu quiser trabalhar com o periférico da minha USB. É esse barramento que vai conectar esse periférico ao Cortex aqui, a minha CPU, né, o meu núcleo. Okay? Eu tenho acesso direto à memória, então tem os barramentos. Então, só para vocês entenderem, as GPIOs que nós vamos ver, as portas de entradas e saídas, todas elas estão conectadas aqui nesse barramento principal, no HB1, né? Que é o lembrar aqui da sigla de deixa eu lembrar isso que eu tinha marcado. Bom, eu tenho marcado aqui não lembro de cabeça, mas eu tenho aqui na minha apresentação a sigla, né, do que é esse
a sigla, deixa eu postar só para vocês. Então, na verdade, então, o AHB é Advanced High Performance Bus. Então é um barramento avançado de alta performance. E nós veremos também que vai ter um outro aqui, que é o APB, que é um barramento avançado para periféricos, né? Então eu só voltei aqui um pouquinho só para lembrar aqui da sigla, né? Então, do barramento, ok? Então voltando aqui, então eu tenho todos os que eu quero que vocês vejam, é que eu tenho muitos barramentos que interligam. Então os principais aqui, ó, esse barramento de alta performance 1, o AHB1, ele trabalha basicamente até no máximo na velocidade do próprio clock aqui da CPU, 100 MB, né? Ele pode trabalhar. E ele acessa as GPIOs direto aqui, ok? E o outro barramento, o AHB2, ele também pode trabalhar na velocidade máxima da CPU, pode, né? Para acessar o periférico da USB, quando for usar o USB. E aqui, então, aqui eu tenho meus periféricos, outros periféricos, então, que são acessados, esse meu AHB1, ele vem aqui, eu crio duas pontes, que ele chama de APB1, né, com derivado do meu AHB, tem o meu APB2 e meu APB1. O APB2 eu posso trabalhar com os periféricos que trabalham em maior velocidade, pode trabalhar também até 100 MB. Então, eu tenho os timers, tudo aqui que eu tenho, as SPIs, comunicações, eu tenho meu conversor aqui, meu conversor de analógico para digital, tudo ligado a esse barramento aqui. E do outro lado, outros periféricos ligados no meu barramento, na minha ponte, que derivou do meu APB1, que ele pode trabalhar até metade da velocidade desse aqui, até 50. Então são periféricos que tem que trabalhar, que normalmente trabalham em velocidades menores, né? Vários timers, a minha USART, ok, comunicações seriais aqui. Então só quero que vocês entendam nesse momento que da minha arquitetura, do meu microcontrolador, né? Ele tem o meu processador Cortex e aqui eu tenho meus vários barramentos que nós veremos mais detalhes. Sempre a gente vai voltar aqui nesse datasheet, nessa página, para checar esse diagrama de blocos que resume aqui o geral, né? Como é interligado todos os periféricos, todos os componentes, flash, RAM e aí vai, ok? Então, voltando na apresentação, só que eu tenho a apresentação para seguir aqui de orientação. Então, sim, falando agora sobre mapa de memória, é um assunto que nós temos que falar sobre mapa de memória. Então aqui eu quero só começar dizendo assim, como a nossa arquitetura são 32 bits, então 2 elevado a 32, aqui eu só estou demonstrando que 2 elevado a 32 é esse número aqui enorme, né, 4 GB, né? Então eu tenho esse número, 4.200.000 posições endereçáveis. Então, e cada posição é de 32 bits também, né? Então, como a minha arquitetura é de 32 bits, eu posso endereçar tudo que é endereçável, né? Tudo que é endereçável, memória, registradores, periférico, tudo tem seu endereço, né? Tudo tem seu endereço e cada periférico tem seus registradores, as memórias, eu tenho flash, memória RAM, tudo tem, né? Cada posição tem endereço. Então, essa é a faixa total que eu posso endereçar nessa minha arquitetura de 32 bits. São 4 GB de endereçáveis, ok? E tudo é endereçado e vai ter um mapa, nós veremos aqui. Aqui já tem uma só, se eu for lá no datasheet na página 54 também eu tenho, mas aqui eu só quero, para fechar esse vídeo, depois vou dar continuidade nesse assunto, mas aqui está algumas seções macros aqui. Então, essa minha forma, se eu pegar todo esse endereço possível, pode ver que N representado em X é tudo em F aqui, né? São as 32 posições, tudo em F. Né? Então começa do zero, né, até o máximo que eu posso endereçar. Então a primeira seção aqui eu tenho a minha memória, né, a minha flash, mas que ela pode ser endereçável até esse de zero, aqui os limites. Só que assim, claro, a minha flash aqui, dependendo do dispositivo, uns vão ter mais ou menos memória flash. Depois eu venho a faixa que está para RAM, para SRAM também, que começa nesse endereço aqui e vai até o máximo esse, e depende de cada dispositivo. Aí dentro do datasheet a gente vai ter o tamanho. A gente tem um terceiro bloco para que ele comece a endereçar os periféricos, todos os periféricos vão estar endereçados desse início desse endereço até esse limite aqui.
Então é a faixa de todos os periféricos. E aí, como repito novamente, depende de cada microcontrolador que você está usando. Nós temos o datasheet do nosso e nós vamos ver aonde estão os nossos limites reais. Uma parte reservada, né? A outra parte que é um bloco aqui que tem o 512 MB disponíveis aqui, é o sexto bloco, ele é não usado no nosso caso. E depois aqui eu tenho uma parte que é usada por Cortex, que o próprio processador usa uma parte mais reservada também para ele. Nós veremos isso mais em detalhe. Então tem essas seções, flash, memória SRAM, os periféricos, uma parte reservada, uma parte que não é usada no nosso microcontrolador, uma parte que é usada a parte interna do Cortex aqui. Então isso está dividido e isso tudo tem que estar dentro dessa faixa de 4 GB. Então o vídeo já tá grande, eu vou continuar com o próximo vídeo, mas agradeço a atenção, muito obrigado.